Bom, todo mundo entrou. Então, antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas conectadas. Meu nome é Tainá Kiedzierski, sou oficial de comunicação e advocacy do UNAIDS no Brasil, e gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas ao webinário para a sociedade civil Tira Dúvidas do Edital 2, Seleção de Organizações da Sociedade Civil para Desenvolver Ações nos Territórios. Antes de iniciar o webinário, gostaria de agradecer a presença das pessoas e das organizações aqui. Para o NAIDS, o trabalho conjunto com a sociedade civil potencializa o território para dialogar com as pessoas e ampliar a resposta do HIV localmente. Então, como eu comentei no início, fiquem à vontade para se apresentar no chat, colocar o nome da organização, de qual cidade vocês falam, se tiver alguma população específica com a qual trabalham também, fiquem à vontade para colocar. O webinário de hoje ele foi preparado para que a gente dialogue sobre o edital 2, que é o edital para desenvolver ações nos territórios, que foi lançado pelo NAIDS e pelo DAT do Ministério da Saúde em abril de 2026. Esse edital vai selecionar até 10 propostas para desenvolver ações de mobilização social de base comunitária, visando a promoção da saúde e dos direitos humanos nos territórios, e é resultado do trabalho conjunto do Ministério da Saúde e do NAIDS para não deixar ninguém para trás. Agora, eu convido a senhora Andréa Bocardi Vidarte, representante do NAIDS no Brasil, para fazer as suas falas de abertura. Andréa, fica à vontade. Muito obrigada, Tainá. Boa tarde para todas as pessoas. Um prazer estar aqui hoje. Eu gostaria, muito brevemente, comentar a importância da colocação dos recursos na sociedade civil, grupos comunitários, particularmente a nível de os governos locais. Temos que ter em conta que neste momento a resposta global, regional, incluso muitos países da AIDS, justamente tem uma constrição dos recursos para especificamente para a sustentabilidade da sociedade civil. Então, eu realmente quero destacar a importância do governo, DATI, Ministério, em en la colocação muito estratégica destes recursos para justamente ter intervenções chaves a nível local de parte da sociedade civil. É um mecanismo de sustentabilidade da resposta e particularmente para atender às necessidades das pessoas e populações que estão na ponta. Então, nós, desde UNAIDS, temos compromisso de levar diante este edital, este segundo edital, e estar muito perto de todos vocês em ouvir as necessidades que você tenham e ainda especificamente como nós podemos acompanhar todo esse processo. Assim que só eh, resta agradecer o trabalho conjunto de toda a equipe do NAIDES, junto com Dati, eh, e eu realmente espero que realmente esta seja uma edital com muito sucesso, especificamente em la atenção das pessoas que mais lo necessitam, lo mais realmente mais importante. Então, muito obrigada e eu fico por aqui também como parte da equipe para responder dúvidas. Um prazer. Obrigada. Muito obrigada, Andréa, pela sua fala. Agora eu vou pedir, por favor, que o Bruno passe para o próximo slide para a gente passar pela agenda de hoje do webinário e aí a gente segue com o webinário. Então, agora a gente teve um momento de palavras de boas-vindas, representadas pela senhora Andréa Bocardi Vidarte, representante do NAIDS. Infelizmente, o senhor Drauro Barreira, diretor do DAT do Ministério da Saúde, não conseguiu estar presente, então a gente já vai passar para o próximo tópico, que é o objetivo do edital, com o Daniel, do DAT. Depois a justificativa e o escopo do edital 2 com o Gustavo, do NAIDS. Depois o envio das propostas, formulários, parcerias e cronograma com o Bruno, do NAIDS. E depois o momento para as dúvidas e respostas. Então, já fiquem à vontade para colocar as dúvidas de vocês no chat. Lembro que esse diálogo é um diálogo sobre o edital 2, então qualquer pergunta que venha no sentido do edital 1 a gente vai direcionar para que seja feita por e-mail, para a gente poder dialogar mais sobre as inscrições e as etapas necessárias para o edital 2. Então, agora gostaria de passar a fala, por favor, para Daniel Moreira, líder do núcleo de pesquisa do Departamento de HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. Daniel.
Fica à vontade. Muito obrigado, Tainá. Boa tarde a todas as pessoas. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a Andrea e, em seu nome, todo esse timaço do NAIDS Brasil, que tem sido um parceiro fundamental na construção e na condução dessa agenda. Eu cumprimento também todas as representantes e todos os representantes das organizações da sociedade civil aqui presentes, lideranças comunitárias, movimentos sociais, trabalhadoras e trabalhadores da saúde, gestores e demais parceiras e parceiros que acompanham esse webinar. Como a Tainá falou, meu nome é Daniel, eu sou servidor aqui do Ministério da Saúde, eu integro a equipe da área de pesquisa do DAT, e inicialmente eu gostaria de justificar a ausência do Dr. Drauro, nosso diretor, e do Jair, nosso assessor de articulação com os movimentos sociais, que infelizmente tiveram imprevisto em razão de uma agenda institucional urgente, mas eu trago aqui a nossa saudação a todas as organizações, lideranças, representantes, parceiras e parceiros. É uma grande satisfação, né, participar desse momento de apresentação e diálogo sobre esse edital número 2 para a seleção de organizações da sociedade civil para desenvolver ações estratégicas de base comunitária nos territórios. Esse edital, ele é muito especial por diferentes razões. Primeiro, porque ele reafirma a importância da parceria entre o Ministério da Saúde e o UNAIDS Brasil. Segundo, porque ele integra um conjunto de editais lançados nesse ano pelo DAT, que representa um investimento histórico de quase 10 milhões de reais voltados ao fortalecimento da atuação das OSCs na resposta ao HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais, HTLV, demais ISTs, as micoses endêmicas e até as micobactérias não tuberculosas. O objetivo central desse edital, do edital 2 da UNAIDS, é selecionar 10 propostas elaboradas por organizações da sociedade civil para o desenvolvimento de estratégias lideradas pelas comunidades. Então, mais do que financiar essas atividades pontuais, esse edital ele busca apoiar iniciativas que enfrentem de forma concreta as lacunas, as barreiras que ainda limitam o acesso à prevenção, ao diagnóstico, ao cuidado, ao tratamento, à vinculação aos serviços e à garantia de direitos. E isso precisa ser feito a partir de uma perspectiva de base comunitária. Ou seja, considerando a realidade vivida pelas populações, os desafios dos territórios e o conhecimento acumulado pelas próprias comunidades. Então, esse edital ele está organizado em três linhas temáticas muito importantes. A primeira, a redução de barreiras de acesso aos serviços de saúde, a educação entre pares e comunicação em saúde, e a terceira, fortalecimento da resposta comunitária. Essas três linhas não foram pensadas de forma isolada. Elas dialogam diretamente com as prioridades do nosso departamento e, sobretudo, foram sugeridas e validadas pela própria sociedade civil no âmbito do GT Editais. Outro ponto importante é que esse edital terá um período maior de execução dos projetos, serão 10 meses, né? O Bruno vai falar sobre isso, o Gustavo, o que permite as organizações a desenvolverem ações com mais planejamento, maior capacidade de articulação local e melhores condições de acompanhamento dos resultados. E em relação às populações prioritárias, esse edital número 2 ele estabelece que as propostas devem, obrigatoriamente, desenvolver ações voltadas para as pessoas vivendo com HIV ou AIDS, tuberculose, hepatites virais, as outras doenças e infecções de responsabilidade aqui do DAT. Além disso, as propostas elas devem priorizar uma ou mais populações historicamente mais vulnerabilizadas ou mais impactadas por barreiras de acesso, como a população em situação de rua, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, população privada de liberdade, travestis e pessoas trans, profissionais do sexo, gays e outros homens que fazem sexo com homens, adolescentes e jovens, população negra e população indígena. E essa definição ela é fundamental porque reconhece que as desigualdades sociais, raciais, territoriais, econômicas, de gênero e de orientação sexual, elas atravessam diretamente a resposta às doenças e infecções que estão no escopo desse edital.
Então, não é possível dar respostas eficazes ao HIV, à tuberculose, às hepatites, entre outras, sem reconhecer que algumas populações enfrentam barreiras muito mais intensas para acessar informação, prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidado integral. E para finalizar, né, eu acho que esse edital reafirma uma diretriz muito importante do Ministério da Saúde: fortalecer a resposta comunitária, valorizar o protagonismo das populações mais afetadas e reconhecer que políticas públicas de saúde só alcançam maior impacto quando são construídas com participação social, controle social e diálogo permanente com os territórios. O DAT, né, e o Unites Brasil têm grande expectativa de que esse edital possa apoiar experiências inovadoras, fortalecer redes comunitárias, ampliar o acesso a direitos e contribuir para uma resposta nacional cada vez mais inclusiva e equitativa. Então, eu agradeço novamente a presença de todas as pessoas e reforço aqui o compromisso do DAT, do Ministério da Saúde, com o fortalecimento das organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais e das respostas comunitárias em todo o território nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel, pela sua fala. Lembro mais uma vez que as dúvidas elas vão ser recolhidas a partir do chat, então fiquem à vontade para mandar as dúvidas já. E agora eu passo a palavra ao Gustavo Passos, oficial de Igualdade e Direitos do UNAIDS, para falar sobre a justificativa e escopo do edital. Com você, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer a presença do Daniel, representante do DAT, e reiterando a importância que também o NADES vê para esse edital, sobretudo no trabalho junto com a comunidade, né, que é o pilar máximo que sustenta a atuação do NADES no país e no mundo. É, eu queria pedir para o Bruno passar para o próximo slide. Isso. Bom, o objetivo do edital 2, que a seleção de 10 propostas, né, de organizações da sociedade civil. Cada uma dessas propostas poderá receber até 100 mil para desenvolver essas ações estratégicas de base comunitária nos territórios, o que difere um pouco do objeto do primeiro edital, né, que tinha mais essa característica de articulação política, eventos e tinha esse aspecto mais de articulação política de fato dentro do território nacional. Então, esse edital ele tem um objeto um pouco diferente, que é justamente esse trabalho para fortalecer as estratégias de base comunitária dos territórios para o enfrentamento do HIV/AIDS, a tuberculose, a hepatite virais e todas essas as doenças que são previstas dentro do guarda-chuva do DAT, né? Dentro da justificativa, esse edital ele se alinha com as prioridades nacionais estabelecidas pelo DAT, também com a agenda, né, de eliminação de uma forma maior, né, que também da agenda do Ministério da Saúde da eliminação dessas doenças e também com a estratégia global para a AIDS de 2026 a 2031, sobretudo no que diz respeito ao fortalecimento, né, das lideranças dos países para sustentar as respostas nacionais ao HIV, a redução das desigualdades e garantia de direitos e a liderança comunitária em todos os níveis da resposta. Então, esse edital ele se encaixa nessa estratégia global do NAIDS, recém-aprovada, inclusive aqui no Brasil, fortalecendo esses eixos. Além das diretrizes do DAT para a eliminação e controle do HIV, da tuberculose, hepatites virais e as outras doenças relacionadas à pobreza e à exclusão social, dentro dessa agenda maior de determinantes sociais em saúde. Ok. Sobre as atividades, né, a vigência dos projetos será de 10 meses a contar a partir do mês de agosto, né? E aí é importante lembrar que esses 10 meses, eles contemplam tudo que está previsto dentro das atividades do contrato, que inclui a prestação de contas, monitoramento de resultados parciais e finais, e esse cronograma será disponibilizado pelo UNAIS após a assinatura do contrato, né? Na verdade, não o cronograma, esses documentos que serão necessários para que seja feito o monitoramento, prestação de contas, relatórios. São 3 linhas temáticas que as OSS poderão submeter em um único projeto, que é a redução das barreiras, dessas linhas, né? Redução das barreiras de acesso aos serviços de saúde. A segunda linha temática é educação entre pares e comunicação em saúde. E a terceira linha temática é o fortalecimento da resposta comunitária.
E como bem o Daniel falou, as nossas populações prioritárias são as populações de pessoas vivendo com HIV, AIDS, TB, hepatites virais, pessoas vivendo com HTLV e outras ISTs, micoses endêmicas e também considerando as populações mais afetadas por essas doenças que estão dentro desse guarda-chuva também das populações que são afetadas pelas desigualdades, que são populações em situação de rua, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, população privada de liberdade, pessoas trans e travestis, profissionais do sexo, gays e outros HSH, adolescentes e jovens, população negra e população indígena, que são as populações prioritárias, todas essas para os objetivos desse edital. Agora eu passo a palavra para o meu colega Bruno para dar seguimento. Obrigado. Obrigado, Gustavo. E também muito obrigado. Eu quero também reiterar o agradecimento ao Daniel pela também ótima, excelente introdução ao edital e praticamente, né, contemplou boa parte dos pontos principais do edital. E então a minha parte ela é um pouco mais sobre realmente o envio das propostas, né, por pelas pessoas, né, pelas organizações da sociedade civil. Então vamos lá, gente. E agradecer também, né, a todo mundo da sociedade civil, representantes, organizações que estão aqui hoje com a gente, né, participando desse webinário. Encaminhe suas dúvidas aqui no chat, como a Tainá já colocou, e é isso. Bom, sobre as propostas, pessoal. As propostas desenvolvidas pela sociedade civil, né, elas desempenham um papel estratégico, para a sustentabilidade das ações a nível local. Isso é o que, né, consta no edital. E é muito importante esse tópico, né, de garantir de questões de sustentabilidade, porque como o Gustavo, destacou, esse edital, ele tem uma proposta diferente daquele primeiro edital que o NIDES lançou no início do ano, que é esse fortalecimento de ações que já são desempenhadas pelas organizações. E a gente sabe que muitas vezes essas ações, na maior parte das vezes, elas não são desenvolvidas sozinhas pelas organizações. A gente tenta uma parceria com outras entidades, seja com o município, seja com o estado. Então, a participação desses entes, né, também ela acaba, né, fortalecendo a sustentabilidade. E mais outros trechos que são do edital, né? A sociedade civil organizada, ela possui a capilaridade, a legitimidade comunitária, a capacidade de alcançar as populações que muitas vezes permanecem, né, à margem dos serviços formais da saúde. Por isso, né, a importância desse edital. E do ponto de vista da sustentabilidade, então, a parceria com o movimento social e também com os entes da federação, município, estado e outras organizações favorece a continuidade, das ações para além, né, do financiamento dos projetos. Sobre envio das propostas e parcerias. O presente edital 2 ele se destina, né, às organizações que têm sede aqui no Brasil, com uma efetiva experiência na área de HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais, ao HTLV e outras infecções sexualmente transmissíveis, as micoses endêmicas ou micobactérias não tuberculosas de todo o território nacional. As OSCs, elas devem possuir, né, um cadastro nacional, né, de pessoa jurídica, CNPJ, e conta bancária ativos, sem bloqueios, regularizada e pronta para o recebimento dos recursos. Em caso de redes, coletivos, isso é um ponto muito importante do edital. Caso de redes, coletivos, movimentos, organizações que não tenham CNPJ, é permitida a apresentação de uma proposta em coautoria com as OSCs que atendam, né, o caso, os requisitos do edital, ou seja, ter a experiência com as infecções que a gente citou aqui acima e também com aqueles, incluindo, né, envolvendo aqueles grupos prioritários, os quais, também foram elencados pelo Gustavo. E o valor máximo, dos projetos, como o Gustavo já colocou, então, R$ 100.000. O valor total disponibilizado pelo Ministério da Saúde para, esse edital é de R$ 1 milhão, né? Tornando aqui, transparente essa informação. E os recursos humanos da proposta, na proposta que vai ser enviada pelas organizações, não pode ultrapassar 20% do valor total do projeto. E é importante, esse é um ponto que as pessoas geralmente têm muita dúvida, né? Porque esses 20% do valor total dos R$ 100.000 equivale a
a pessoas que vão ser da equipe permanente do projeto, ou seja, o coordenador do projeto, o assistente, o assessor, geralmente são essas pessoas. Aqueles que realizam, por exemplo, uma palestra eventual ou que vão ajudar eventualmente dentro do projeto, eles não se enquadram dentro desse limite de 20%. Sobre documentação obrigatória. A gente tem no nossa ficha de inscrição 5 anexos que precisam ser efetuados pelas organizações. O anexo 1, que é o formulário de proposta. As propostas elas devem ter até 15 mil caracteres com espaço, desconsiderando elementos já incluídos no modelo padrão. Ou seja, as organizações que querem se candidatar, então mandar enviar sua proposta, precisam ir lá no site do NIDES, acessar o formulário de proposta padrão e através desse formulário, quando vocês acessarem, vocês vão ver que tem alguns itens que já estão preenchidos, pré-preenchidos. Eles não constam para contar esses 15 mil caracteres, tá bem? Isso é importante. Os 15 mil caracteres é só o que vai ser incluído dentro, né, como texto e tudo mais pela organização. O anexo 2, o comprovante de CNPJ ativo emitido pela Receita Federal, no qual conste a data de emissão e que ateste no mínimo 1 ano de constituição formal da organização. E, mais uma vez, relembrando, se for feito com uma organização em parceria, um coletivo que não tem CNPJ, né, essa organização que não tem CNPJ também vai enviar a sua documentação, só não vai enviar, claro, esse documento obrigatório, mas vai enviar outros documentos, assim, que comprovem sua experiência. Anexo 3, comprovante que demonstre conta bancária ativa, sem bloqueios, regularizada e pronta para o recebimento dos recursos. Claro que essa conta ativa é da organização com o CNPJ. Não é necessário abrir uma conta nova, isso é muito importante. Apenas para a submissão da proposta. O comprovante, ele pode ser uma impressão digitalizada do aplicativo, a qual demonstra que a conta está ativa. Anexo 4. Carta de solicitação de apoio. O modelo também está lá no site do NIDES, a carta, né, que cada organização precisa elaborar, direcionada à diretora Andréa, que falou aqui agora há pouco. Comprovante 5, o anexo 5, né, que também é uma outra comprovação, que é da experiência institucional da OSC, ou da pessoa encarregada pela gerência do projeto, de no mínimo 2 anos na realização de ações de HIV, TB, hepatites virais, HTLV. Então, precisa comprovar essa experiência com relação a essas infecções, no território de ações realizadas no território nacional, e essa documentação ela precisa ser anexada num documento único. E então pode ser experiência institucional da organização ou também ou da pessoa encarregada pela gerência do projeto, né? Muitas vezes a pessoa coordenadora daquele projeto, ela tem já uma experiência como consultora, como ou dentro da organização, com todas essas, com o trabalho com todas essas infecções e questões relacionadas e outras questões relacionadas. Tá? Cronograma, que é muito importante, então. O lançamento do edital ele ocorreu no dia 23 de abril. O prazo para recebimento das propostas é o dia 22 de maio, até o meio-dia, no horário de Brasília. Publicação da lista preliminar de OSCs selecionadas, informe sobre recurso, vai ser no dia 11 de junho. A partir disso, né, no dia 18 de junho, desculpa, aqui só houve uma repetição. Deixa eu só informar rapidamente a vocês essa outra linha do cronograma. Solicitação de parecer. Tá. Publicação. Publicação da lista preliminar no dia 18 de junho. Tá bem. No dia 11 de junho, perdão, aqui está como publicação, mas na verdade é o documento final de propostas selecionadas. Publicação preliminar de OSCs selecionadas. Por favor, ignorem essa segunda linha. Publicação de lista preliminar de OSCs selecionadas. Então, no dia 18 de junho. Dia 19 de junho é uma data muito importante, pessoal, que é quando vai ser solicitado o parecer. E dessa vez, diferente do edital 1, que o parecer foi solicitado para o e-mail do NIDES, dessa vez a solicitação vai ser via Forms. Isso tudo está no site do NIDES. O envio do parecer, então, no dia 22 de junho. Envio do recurso via Forms até meio-dia
no dia 24 de junho. O NAIDS vai responder, então, aos recursos até o dia 26 de junho e dia 2 de julho a publicação final. Então, essas são as datas mais importantes. Informações adicionais: inscrições, envio de dúvidas, solicitação de parecer e envio de recursos. Sobre tudo isso, vocês podem acessar todas essas informações no nosso site do NIDES, ah, clicando, né, o nides.org.br, e lá vocês já podem, né, encontrar informação sobre esse edital 2. E principalmente essa página que é de informações importantes, onde vocês vão encontrar também demais informações sobre essas ações comunitárias a serem desenvolvidas nos territórios. Links úteis. Aqui também, só para vocês poderem visualizar como que a gente construiu dessa vez, link de inscrição via Forms, dúvidas também enviado por Forms e depois que é enviado pelo Forms, o NIDES responde, vocês vão receber no e-mail que vai ser cadastrado, vocês vão receber essa resposta logo depois da submissão. Solicitação de parecer em relação para o recurso para a data do dia 18 de junho, também via Forms, e aqui a organização também vai colocar as informações, tudo direitinho. E o recurso também ele vai ser enviado após receber o seu parecer com toda a sua avaliação. A organização vai poder submeter o seu recurso também via Forms. Então, rapidamente, gente, essa é uma breve apresentação sobre alguns pontos importantes do edital e abro agora, né, volto para a Tainá para que a gente possa abrir para questões. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Todos esses formulários, esses links mencionados pelo Bruno, estão nesse link que o Eduardo enviou agora no chat. Todas as dúvidas serão concentradas via formulário, então qualquer pergunta que venha por rede social, por e-mail, vai ser redirecionada para que seja registrada via formulário também. Então, só para fazer esse adendo à fala do Bruno. E agora eu gostaria de dar início ao momento de perguntas e respostas. Por enquanto, a gente recebeu duas perguntas. Então, eu vou ler a primeira e o Bruno responde, ou a pessoa adequada, e depois eu leio a segunda, para ver se a gente recebe mais dúvidas ao longo dessas respostas, né? Então, a primeira pergunta é da Maria Lúcia Antônio, representante do Grupo Solidariedade de Minas Gerais. A Maria Lúcia gostaria de saber, gostaria de perguntar, em qual rubrica está inserido o pagamento para facilitadores. Ela diz: gostaria de saber, vamos necessitar de facilitadores para trabalhar a educação entre pares. Em qual rubrica está inserido o pagamento dos mesmos? Perfeito. Então, sobre essa primeira questão, depois de acessar ao formulário de propostas, vocês vão verificar que a linha do orçamento, ela está limpa. A única coisa que ela consta são os limites de 20%, né, com o gasto de pessoal, e 8% com relação aos custos operacionais do projeto. As demais linhas, elas podem ser preenchidas pela organização conforme o objetivo do projeto. Então, sobre facilitadores, que são pessoas que não vão atuar como no quadro permanente do projeto, se elas não forem atuar dentro desses 20%, elas podem ser alocadas, né, numa outra linha dentro do orçamento. Não há uma linha específica para facilitadores dentro do formulário de propostas. Isso fica para a organização, então, decidir conforme o objetivo, conforme as suas atividades e criar essa linha orçamentária. Muito obrigada, Bruno. Agora, a segunda pergunta é do Diogo Emanuel da Silva. Ele pergunta se as OSCs podem ter menos de um ano de abertura de CNPJ e estatuto. Então, esse é um dos critérios que a gente colocou no edital, que as organizações precisam ter pelo menos um ano de CNPJ ativo e experiência. E com relação à experiência, são os 2 anos de experiência que a gente colocou. Obrigada, Bruno. Bruno, no caso de ONGs com menos de OSCs com menos de um ano, elas podem fazer uma proposta em coautoria, certo? Em coautoria, no caso, com uma outra organização que já tenha um CNPJ ativo por pelo menos um ano. Isso sim. Perfeito, muito obrigada. Uma terceira pergunta do caso Barros, ele pergunta sobre a compra de equipamentos como notebook. Uhum. Se é permitido, qual é a orientação? A única coisa que não é permitido em relação a equipamentos, e claro, os equipamentos têm que estar relacionados, né, ao objetivo, né, da proposta e tudo mais, é com relação a equipamentos usados. Isso é terminantemente proibido impedido pelo edital.
equipamentos usados. Então, equipamentos novos, sim, eles podem ser adquiridos com tanto que eles tenham realmente relação com o objetivo da proposta e com a execução das atividades. Muito obrigada, Bruno. É, a gente não tem mais perguntas no chat. Vou esperar mais uns minutinhos, uns 3 minutinhos, e aí a gente. Diogo Emanuel da Silva perguntou se aluguel de equipamento é permitido. Então, com relação ao aluguel de equipamento, a gente não tem essa permissão dentro do edital. Então, a gente precisa realmente, no caso, quando a organização for solicitar, por exemplo, no orçamento, precisa solicitar, por exemplo, um equipamento novo, não e, como eu disse anteriormente, e não já utilizado e um documento usado, de reuso. E aluguéis, então, nesse caso, também são impedidos. Muito obrigada, Bruno. É, Shirley Moura pergunta em relação à alimentação, se é possível fazer contratação de alimentação. Sim, é possível contratação de alimentação, isso é muito comum, até porque uma das atividades que muitas vezes as organizações têm é com relação a rodas de conversa, workshops, então contrato em relação a alimentos é sim possível de incluir. Muito obrigada. Jennifer pergunta, faz uma pergunta sobre experiência institucional. Se pode ser do profissional ligado à instituição em trabalhos com as temáticas relacionadas. Isso pode ser em relação à experiência do profissional. Exato, que a gente coloca a necessidade de comprovação de pelo menos de 2 anos, sim, pode ser do profissional. Obrigada, Bruno. Catiana pergunta se vale transporte está permitido. Sobre a sua pergunta, Katiana, seria no caso de oferecer para as pessoas um recurso para que elas possam se deslocar? Só para esclarecer um pouquinho melhor a dúvida. Para os mobilizadores. Para os Para mobilizadores. deslocamento dos mobilizadores. Para deslocamento, é permitido que se preveja um custo, uma ajuda de custo, para que as pessoas possam realmente se deslocar. Obrigada, Bruno. A Shirley pergunta se para a prestação de contas será necessário apresentar as notas fiscais de todos os serviços. Sim, isso é bem importante. Todas as linhas orçamentárias que vão ser construídas pela organização, que vão ser colocadas, elas precisam depois ser demonstrado aquele gasto com a prestação de contas, com a nota fiscal e tudo mais. Isso é bem importante de tomar nota. Muito obrigada. A gente não tem mais dúvidas, então vou deixar esse espaço aberto. Se aparecer mais alguma. Jennifer pergunta se pode ser só recibo ou se precisa ser nota fiscal. Precisa ser uma nota fiscal. Isso que demonstra o CNPJ, a fonte pagadora e tudo mais. E no caso, por exemplo, se for, por exemplo, a contratação de uma pessoa, tudo precisa, né, constar o nome, CPF e tudo mais, o valor que foi pago para esse prestador de serviço também. Ótimo. Então, assim, encaminhando essa pergunta da Jennifer com a Catiana, próxima pergunta da Catiana, ela pergunta se em caso de coordenador do projeto precisa emitir nota. E aí entendo que seria a equipe permanente do projeto. Como que funciona a prestação de contas para a equipe permanente do projeto? Uhum. A equipe permanente do projeto também precisa comprovar o gasto, né, com as suas despesas. No caso, sempre, se há previsão, por exemplo, de pagamento para o coordenador do projeto, para o assistente, precisa depois prestar contas, sim, né, do gasto, do valor que foi, disponibilizado da remuneração para esse prestador. Obrigada. Tem uma pergunta da Helena Ida Perdicão, de Fortaleza, da OSC Conselho Nova Vida. Ela gostaria de saber o que são custos de suporte ao projeto. Custos de suporte ao projeto? Sim, vamos lá. Os custos de suporte ao projeto, que correspondem aos 8% da proposta de projeto. Então, o projeto, importante salientar, ele pode então ter esse limite de 8%, e nestes estão inclusos todos os custos de apoio à equipe. Então, são custos de apoio.
ou seja, contas de luz, água, internet, materiais de escritório, serviço de contadoria, financeiro, manutenção. Então, compra de equipamento, diárias, vales, isso tudo pode ser incluído dentro desses 8%. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Bruno. A gente ainda tem tempo para as perguntas, então quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade para mandar aqui no chat. Acho que a gente pode dar uns 2 minutinhos, caso alguém queira se manifestar. É, Helena pergunta se o coordenador do projeto pode ser contratado por MEI. Sim, há essa possibilidade também de contratação via MEI. E mais uma vez, reiterando que depois das comprovações e tudo mais, a prestação de contas é necessário em relação a todos esses colaboradores dentro da organização que vão estar trabalhando dentro do projeto. Obrigada, Bruno. Jennifer pergunta em relação aos 20%, o que pode lançar? Certo? Com relação aos 20%, como eu mencionei anteriormente, os 20% eles correspondem à equipe permanente do projeto. Então, sobre esses, mais especificamente sobre os recursos humanos e também de terceiros, então o edital estabelece que recursos humanos não podem ultrapassar 20% do total do projeto. Isso significa que a contratação de pessoal para compor a equipe permanente ou unidade gestora, que no caso é a coordenação do projeto, não pode então ultrapassar. Pode ser pessoa física, MEI, como foi mencionado aqui, microempreendedor individual, para serviços pontuais relacionados a alguma atividade específica do projeto. Esses serviços eles entram no orçamento da atividade específica a quais são vinculados, ah, e também é permitido o pagamento via recibo de pagamento autônomo, que é o RPA. Obrigada, Bruno. 2 perguntas. Helena pergunta se para o transporte pode ser o recibo do Uber como comprovante. E Cazu pergunta se há exigência de grau de instrução do coordenador de nível superior. Sim, pode ser o recibo do Uber. Ele é uma forma de demonstrar. Essa pode ser uma linha, por exemplo, para deslocamento, que pode ser prevista dentro do orçamento. E com relação ao grau de instrução do coordenador, se é necessário um grau de nível superior? Não, essa não é uma limitação, ter um grau superior ou não. Mas, claro, isso pode ser utilizado, por exemplo, para comprovar a experiência, por exemplo, também, né? Se a pessoa já tem um trabalho que ela exerce há muito tempo, ela tem trabalhos acadêmicos também que ela realiza, que ela realizou em relação às temáticas abordadas, isso também pode contar como uma experiência dela. Obrigada, Bruno. Só vou esperar mais 1 minutinho, ver se a gente tem mais alguma pergunta. Senão a gente já vai seguir para o encerramento do webinário. Bom, todas essas perguntas respondidas aqui, algumas já estavam previstas no edital, as que são novas ou que não estejam de uma forma explícita no edital, elas serão incluídas no espaço do site para perguntas e respostas. Se vocês tiverem outras perguntas ou outras dúvidas adicionais, vocês podem mandar essas perguntas pelo formulário de dúvidas, que em 1 minutinho o Eduardo vai colocar aqui o link no chat para todo mundo, para poder mandar perguntas ou outras dúvidas que tenham. E eu gostaria de agradecer aos painelistas, né, o Bruno Caos, Gustavo Passos, Daniel Moreira, do DAT, pela explicação hoje, pelo espaço de diálogo aqui conosco, e agradecer também a Andrea pela fala de abertura. Então, gostaria de convidar a Andrea agora para as palavras de encerramento do webinário 2. Aliás, o webinário para a sociedade civil tira dúvidas do edital 2, seleção de organizações da sociedade civil para desenvolver ações dos territórios. André, fica à vontade para fazer a sua fala de encerramento, por favor.
Muito obrigada, Tânia, e muito obrigada, Gustavo, Bruno, Daniel e toda a equipe aqui do Nights, que fizeram possível esta webinário tirar dúvidas. Eu vou pedir às pessoas os organizações da sociedade civil que vocês enviem perguntas também por o site, diretamente também por e-mail. Se acontece que surgem depois, durante o que vocês estão desenvolvendo a proposta. Nós ficamos aqui à disposição por favor, insistam se de pronto não tem uma resposta imediata, mas, por favor, vocês continuem enviando para nós poder responder ao devido tempo, para ter vocês todas as respostas que vocês requerem para ter uma proposta bem robusta, bem forte, sim? E eu vou desejar a todos vocês muita sorte. Assim que ficamos por aqui e seguro continuamos nesta comunicação. Um prazer e muito obrigada. Muito obrigada, André. Então, gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui hoje, do tempo de vocês. Os links foram enviados aqui no chat, mas qualquer dúvida, vocês podem consultar o site do NIDES, consultar as redes sociais, que todas as informações do edital estão lá. Então, só agradecer. Obrigada a todo mundo pela presença e boa sorte na submissão dos projetos. Até mais.